Episódio Somos Todos Parentes. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Sua raiz vem daqui, do povo ancestral que veste uma história, que escreve na sua pele sua cultura, suas preces e suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que não conhece o seu povo originário e aqueles que o construíram como uma nação e que até os dias de hoje estão marginalizados. E para nos mostrar toda a sua realidade, hoje a nossa primeira convidada é Wanda Witoto, liderança do povo Witoto, coordenadora do movimento dos estudantes indígenas do estado do Amazonas, técnica em enfermagem, formanda em pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas e foi a primeira nortista a receber a vacina da Covid-19 no auge da pandemia. Seja muito bem-vinda, Wanda. Que orgulho ter você aqui, Wanda. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Nossa primeira convidada, né? Ilustre, abrindo o nosso podcast. E a gente quer desbravar e conhecer todas essas crenças desse lapso histórico que o Brasil tem, né? Com você a palavra, e a gente quer muito que você nos conte essa realidade, intimidade, que só não nos foi contada. Quero agradecer o convite de estar participando como a primeira convidada, né, desse podcast e de um tema muito importante para nós que somos da região e para as pessoas que irão também, né, no nosso país estar na escuta desse áudio, dessa fala. Eu sou uma mulher indígena, né, pertencente ao povo Witoto, e venho de uma região do Alto Solimões, aqui do estado do Amazonas, que é o estado que tem a maior população indígena desse país, né? Então, essa região concentra mais de 65 povos de contato com a sociedade, de povos isolados, povos de recém-contato, que são algumas camadas dessas populações que estão envolvidas ou não com a sociedade não indígena, né? Para as pessoas entenderem também em que grau de envolvimento e diante dessa diversidade de povos nós estamos enquanto povos indígenas, porque quando se fala em índio, que é uma palavra que a sociedade brasileira entende um pouco sobre quem são esses povos, né? A partir desse termo índio, que a gente está num processo de desconstrução e de desuso dessa palavra, uma vez que ela não permite que a sociedade olhe para essa diversidade de povos que existem. Por exemplo, a palavra índio invisibilizou durante mais de 78 anos, que é o tempo, por exemplo, de uso dessa palavra, né, que foi instituído por Getúlio Vargas. Ela invisibilizou a existência de 305 povos que ainda vivem nesse país, 305 culturas, 274 línguas diversas. Quando você enquadra esses povos dentro de uma palavra única, índio, como uma única forma de pensar, uma única forma de estar no mundo, né? Então, a gente está nesse processo. E aí, a partir disso, por exemplo, os desafios para a sociedade entender essa diversidade ela é muito grande, né? A gente estava conversando sobre a questão de abertura, de visitação das comunidades indígenas, né? Que é outros problemas e complexidades que a gente vivencia. Por exemplo, aqui no Amazonas nós temos o turismo de base comunitária dentro das comunidades indígenas, e algumas pessoas não se sentem à vontade de ir lá por terem medo dessas pessoas, por achar que estão ferindo ou por usarem o cocá ou a pintura, algumas coisas desse tipo. Mas a gente quer dizer, por exemplo, que algumas comunidades estão abrindo as suas comunidades para esse tipo de turismo de base comunitária, porque é onde se tem a possibilidade do não indígena conhecer a realidade desses povos e gerar uma economia para aquele povo, que é nesse território que ele consegue manter a sua cultura viva, por exemplo, né? E o que é apresentado para um turista, por exemplo, é uma representação básica da cultura desse povo, porque os rituais sagrados só se pratica para os próprios povos. Então, o que é apresentado para o não indígena é uma representação
de alguns rituais, mas os rituais sagrados eles não são amostrados, né? Então a gente está acolhendo essas pessoas, a gente acha importante esse turismo para nossas comunidades. Então, fiquem ligados, tá? Índio, nunca mais. Não. São povos indígenas ou povos originários, né? Exatamente. Mas índio não é legal. Não. E se fantasiar de índio no carnaval, é legal? Isso é uma outra coisa, uma discussão importante você trazer, porque as nossas indumentárias originárias, elas são sagradas. E uma vez que é levada, né, para o uso, para essas festividades, é um desrespeito para o nosso povo, para a nossa cultura. Então, essa fantasia do índio que é usada, ela reforça um estereótipo para a sociedade e um desrespeito, sabe? Porque as nossas penas, os nossos cocares, eles são usados em momentos importantes de luta, de resistência e de festa sagrada do nosso povo. Então, fazer o uso dessas indumentárias, elas ferem essa espiritualidade. Isso é muito importante, né? Essa espiritualidade do nosso povo. Porque a gente, quando recebe uma coroa de pena, é porque a gente assumiu diante do nosso povo uma responsabilidade que ela vem de geração em geração, né? De continuar levando em frente as nossas lutas e a defesa pela nossa existência. Então, quem faz o uso dos nossos cocar para desfile nos carnavais, ela fere com certeza a nossa cultura e o modo de vida desses povos. Então, não façam uso, respeitem, se agreguem a esses povos, a essas comunidades, como parceiros de luta, mas não façam uso dos cocares indevidamente. Perfeito. Eu acho legal vocês terem falado sobre isso, porque de uns 2 anos para cá, eu comecei a entender mais sobre a cultura, sobre os povos e estudar mais. Inclusive, Maria Gadu, que me abriu muitos olhos, ela é uma pessoa incrível, é uma indigenista, né? Ela estuda sobre, parceira e parente, né, dos povos indígenas. E eu como amazônida, apesar de estar aqui próximo a vários povos, me sentia tão distante, né, da vivência de cada cultura, porque a gente cresce ouvindo que não, que isso, que aquilo, a gente cresce com aquele sentimento do colonizador, né, de querer ir para fora, nunca querer ir para dentro, né, a gente nunca quer se aprofundar as nossas raízes. E quando eu comecei a mudar isso na minha cabeça, ir atrás, a pesquisar e estudar mais, muita coisa caiu por terra, assim, sabe? Coisas que eu pensava, coisas que eu fazia. Eu já usei cocar no carnaval. No carnaval, por exemplo. Já postei, não era no carnaval, mas era tipo em uma festa. E já postei. E até recentemente, acho que ano passado, eu comentei alguma coisa no Twitter, falando assim, tipo, gente, o festival folclórico tá vindo aí, não vamos usar principalmente cocar de indígenas Apache, que é indígenas americanos, que a gente usa muito aqui, né, nessas comemorações, porque eu acho que fere. Isso depois, assim, de eu aprender, eu já errei muito. E aí veio gente falar, mas tu já usou, e veio mostrar lá e tal, não sei o quê. A gente realmente erra e a gente aprende. E a ideia desse podcast é exatamente essa, assim, é a gente aprender coisas sobre quem nós somos. E o legal também, Vitor, é que nós dois, eu sou paraense, tu é manauara, né? A gente teve esse despertar. E essa visão de, cara, a gente precisa conhecer a nossa terra, a nossa ancestralidade, nossas raízes. Eu recentemente viajei, aí fui pro Egito, aí lá toda hora eles repetem, isso aqui é uma história de 4.000 anos, 5.000 anos. Quando eu voltei, eu tive um impacto. Nós temos povos originários na Amazônia de 4, 5.000 anos. E é assim, com muita sabedoria, com muita história. Então, por que essa história não nos é contada? Tipo assim, na própria escola deveria ter, né, mais estudos amazônicos, e a gente não tem essa literatura, então essa busca acaba que aconteceu muito comigo, se despertar com a presença de vocês no digital. Eu te sigo, então sigo muitos indígenas incríveis, e eu consegui perceber essa realidade tão incrível, sabe? É emocionante ouvir o Vitor e você falando, né, do despertar nesse momento das suas histórias, né? Porque, historicamente, os processos educativos
E aqui eu trago uma responsabilidade para a escola e para a educação desse país, porque o que aconteceu durante a nossa educação, ela está pautada na catequização dos povos da Amazônia, e essa catequização religiosa, ela fez com que, dentro da história, a história de nós, mulheres indígenas, dos povos originários, tivesse um apagamento, porque se tem na história de quem somos e de quem éramos, seres muito inferiores. Nós éramos seres sem alma. Nós não tínhamos o direito de viver. Nós não tínhamos o direito de existir dentro dos aspectos culturais que nós temos enquanto indígena. E isso foi uma construção do nosso país, desse apagamento dessa história. Nossa, então, muitos não se reconhecem mais pelo processo de violência que foram impostos para os nossos avós, para nossas bisavós. Por exemplo, porque quando a gente fala hoje da importância de a gente se reconhecer nessa história, de visitar as nossas memórias e nossas raízes, porque em um determinado momento dessa história, desde o processo da colonização, do início, né, desse processo de violência, de expulsão, de morte, de genocídio... Isso é importante enfatizar, que nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos, então... Isso é um outro ponto que a gente vai falar. Está quebrando assim, muitos lábios, porque não foi ensinado, na verdade, por osmose, né? A gente nunca se questionou, um português descobriu o Brasil. Nossa, aqui, como eu falei, tem relatos de 4.000 a 5.000 anos. Então, esse apagamento na história dos povos indígenas fez com que a nossa geração, a sua, porque você estava me contando que sua avó veio da região do Tapajós, que é originalmente habitado por povos indígenas, né? E a gente vive nessa região da Amazônia que as pessoas se envergonham de terem a sua história indígena. Eles falam, minha avó era indígena, a minha mãe é filha de uma indígena, mas ele não se reconhece enquanto indígena, porque o que se diz do indígena na história do nosso país? Que nós somos indolentes, que nós somos preguiçosos, sim, que nós somos, sabe, assim, sujeitos inferiores, que ninguém vai se dizer, e ninguém tem a coragem de dizer, eu quero ser indígena, porque uma vez que você se afirma, você passa por muitos preconceitos, você é marginalizado por conta desses estereótipos, a gente ainda é considerado um selvagem sem alma, e que por isso não tem a possibilidade de existência, e é por isso que essa luta diária, pelas nossas vidas, pelos nossos territórios até hoje, são 522 anos, são 5 séculos que esses povos resistem pelo direito de existir, lutam pelo direito a existir. E existir para esses povos significa ter um lugar para viver, que é o território que garante a cultura, que garante a educação, que garante a possibilidade da existência daquilo que somos enquanto povos originários. Né? Então, essa negação ela vem histórica a partir das violências que esse Estado sempre reproduziu para com nós, para com nossos corpos, para com nossas memórias, para com nossas mulheres. Né? Então, quando uma criança, como eu sou professora em formação, eu tenho participado de vários espaços educativos, trazendo essa discussão, porque ainda as escolas e os livros trazem nas suas literaturas, nos seus escritos, a imagem exatamente desse indígena registrado em 1500, quando se data a invasão dos nossos territórios, né? E lá é que se diz que o indígena era indolente, que era preguiçoso, que vive na beira somente dos rios, e que torna esse preconceito para com nossos corpos ainda até hoje. E aí, a pessoa que está nos ouvindo fala, não, eu não sou preconceituosa, vem aquele termo que está... O indígena de iPhone, quando pega aquele susto na internet, quando vê uma indígena numa faculdade, com iPhone, postando na sua rede social, né? Sendo influenciadora, vem aquele preconceito latente, mas não era pra ela estar na Oca, ou não era pra ela estar na tribo, na tribo dela, é assim que o indígena tem, indígena de Hilux, que tem muito... Nossa, então é um preconceito ainda por causa dessa história que não nos é contada, né? Um fato na história marca uma violência. Foi imposto sobre nós uma língua, foi imposta sobre nossos corpos uma roupa, foi imposto sobre nós o concreto,
sobre nossos territórios. E uma vez que estamos na cidade, e uma vez que estamos vestidos, uma vez que a gente sai da floresta e está nesses espaços urbanos, nós somos questionados. Nós somos questionados por falarmos português. Porque essa imposição e essa violência nos impôs uma língua. E hoje as pessoas nos questionam. Por que você fala português? Por que você usa celular? Por que você usa roupa? Mas ninguém também quer ver o indígena nu andando na cidade. Ninguém quer ver o indígena nesses espaços. É muito louco, né? É muito louco tudo isso. Não quer né? ver brilhando, né? Não. Quer ver... Eu me lembro nesse momento, quando você fala de não quer ver o indígena brilhando, né? Não nos reconhece, por exemplo, nesses espaços mesmos importantes, por exemplo, que durante muito tempo os povos indígenas foram tutelados por esse Estado, porque o Estado dizia para nós o tempo todo que não éramos capazes de cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso território, sem saber que há mais de 11 milhões de anos somos nós que mantemos essa floresta de pé. Somos nós que sempre cuidamos de nós mesmos. Nunca foi o Estado. E as políticas de Estado que foram desenvolvidas desde o período da coroa foi para o genocídio dos povos indígenas, não foi para a proteção das nossas vidas. E essas políticas, elas são desenvolvidas até hoje por todos os governos que passaram. Fora a sexualização da mulher indígena, né? Se você já ouviu aquela termo, foi pega no laço, são tantos... tornar essa mulher como objeto mesmo, ou então como sem alma, que nem você falou, ao longo dessa história, é um resgate, né, que a gente precisa urgente realmente se reconhecer e entender que essa ancestralidade, quanto mais a gente se conhece, mais conhecimento, mais a gente se empodera por ser nortista, sabe? Porque também nós, como nortistas, não temos essa real identidade, né? Eu queremos ser aquilo. Então, conhecendo nossos povos originários, nossa cultura que está tão enraizada, né? Nossa tucupi, nossa tapioca, nossa rede, incrível, amo uma rede, gente. Tudo isso essa é a parte boa, sabe? Tipo, como é que funciona esses hábitos que a gente herda e a gente muitas das vezes nem reconhece que veio dos indígenas. Nós vivemos um momento dessa história de um grande chamado ancestral. Verdade. Nossas avós, a nossa ancestralidade, eu falo enquanto uma mulher Witoto, as nossas ancestrais estavam nos preparando para esse momento da história, sair das margens dos rios, como eu vim das margens do rio, chegar num espaço para poder ter a coragem e a força para falar e se afirmar enquanto uma mulher Witoto. Porque o meu povo aqui no Brasil tem 116 anos de migração da Colômbia para cá, dentro de um processo de genocídio que o meu povo sofreu lá em La Chorrera, na Colômbia, que fez com que o meu povo chegasse aqui, e que hoje, nesse momento da história, a nossa geração, ela se comprometesse com essa memória, com essa ancestralidade. Vocês tinham ideia disso? Não. É muito recente para nós, enquanto Witoto, esse pertencimento das nossas ancestralidades. E é por isso que eu falo de um chamado e de um caminho de volta. Nossa geração precisa fazer um caminho de volta às nossas origens, porque o que acontece na história do nosso país? É aquilo, a minha avó foi pega pelo laço, e eu tenho um orgulho de ter no meu sangue um sangue europeu, um sangue que não é indígena, porque a gente sempre diz, eu sou descendente de português, de italiano, né? Mas se você buscar a história de suas avós, esse sangue que você carrega, ela é fruto do estupro histórico e das violências que essas mulheres sofreram ao longo de toda a história de colonização desse país. E que a gente se envergonha de ser indígena, mas enaltece esse ser colonizador que a gente também carrega, né? E rever isso na história é honrar nossas avós. Eu acho que essa é a responsabilidade e o chamado da nossa geração hoje. Ir na nossa história, nas nossas raízes, saber de qual rio sua avó veio, de onde que suas origens vieram, e se reconhecer enquanto uma mulher indígena, enquanto um homem indígena. Porque quem nasce nesse território, Brasil,
é indígena. É parente, né? É parente. E nós somos parentes. Exato. Porque esse território, ele vem da origem de uma mulher indígena, né? Nós somos frutos e semente de uma mulher indígena. Então, a gente precisa, de fato, para que haja uma possibilidade de futuro para um planeta, é necessário a gente reconhecer as nossas ancestralidades. E nossas ancestrais, elas são mulheres, e são mulheres indígenas, porque são elas que geraram vida. Nós só temos a possibilidade de existir hoje porque são nós, mulheres, que somos capazes de gerar vida, né? O nosso útero é vida. Então, só uma mulher é capaz disso. Então, a gente precisa reconhecer a existência, a memória e honrar nossas avós. Por isso que a gente, nesse primeiro episódio, escolheu esse tema. Somos todos parentes, para a gente realmente começar das raízes, do zero. A gente, nos outros episódios, nos apresentamos para falar a proposta desse podcast, que é Amazônidas falando de Amazônia, né? A gente não quer o olhar do sudestino, do sulista falando sobre quem somos. E aí vocês tocaram num ponto importante, que a gente quer muito se enxergar como descendente de europeu, né? Descendente de português, de italiano. A gente corre atrás para fazer aqueles testes que tem na internet, né? Genética de tá na moda, né? Compra, é super caro, R$500, e aí pega o DNA e manda para lá para fora, e eles devolvem dizendo qual da onde são as suas raízes, mas a gente não vai atrás de fazer a pesquisa interna, né? Aqui dentro. Eu lembro que eu ia comprar esse teste, eu não comprei, vários amigos compraram. Nossa, eu também quase comprei. Eu fiquei questionando, mas ele vai saber, meu Deus, daqui da Amazônia, esse relato. Ele leva o DNA pra Europa e depois manda... Depois faz um grande clã de DNAs parecidos. Aí mostra assim, 15% escandinavo, 10% italiano, blá, Eu já tive acesso a um resultado. E aí, da Amazônia, tem uma seguidora me mostrou recentemente e dava, sabe? Sabe o que é engraçado? Eu li no livro, assim, que eu tenho pesquisado muito, porque tudo é história, né? Tudo tá na história. Que os indígenas, eles valorizam tanto a ancestralidade que vocês conhecem, tipo, até a 18ª geração. Nós acabamos nossos bisavós, né? Exato, caramba, exato. quanto nossos ancestrais são importantes e os indígenas têm isso com essa cultura única por respeito à sua história, à sua ancestralidade. Eu fiquei muito impressionada com isso. Aí fui fazer minha árvore genealógica com a minha filha outro dia desses, fazendo trabalho. Opa, não sei mais daqui. Deixa eu ligar pra minha avó. Vó, é isso. Aí a minha avó, nossa, a gente não se conhece. Quando eu tava olhando esse lance desse teste aí, eu ia comprando, assim, não comprei. E aí conversei com a minha avó, aí ela falou, teu bisavô era do interior. E obviamente que, por ser daqui, né, tem no meu sangue indígena, né? Eu ainda não fui atrás, assim, é um trabalho que eu tô tentando fazer porque hoje só tem a minha avó, então eu tenho que fazer com ela e a gente tá ali, eu já converso com ela bastante, ela é super lúcida também, mas meus outros avós já faleceram, um avô era judeu, outro avô era do Ceará, era africano. Isso é muito interessante, porque a Amazônia é muito miscigenada. Não, né? vem muita gente pra muita cá. Gente pra cá. Eu tava pensando. Pra terra desconhecida, né? Que tratavam. E são outros povos que migraram de outras regiões para cá, além da população afro, né? Que foi trazida para dentro do nosso país e que vira essa mistura toda que somos nós brasileiros. Porque a gente falando de povos indígenas, é também impossível não citar os caboclos, os ribeirinhos, né, que também... Isso é uma coisa interessante, por exemplo. O que é o caboclo? O que é, né? É a mistura... O que é o Lembra ribeirinho? aquela coisa na história? É o negro com o índio que deu, não sei... Né? O mameluco e não sei... Exatamente. Gente, todos esses e às vezes o caboclo é para apagar o indígena, né? Exatamente. O que acontece? Esses conceitos que são dados, essas classificações que são dadas para as pessoas, é justamente para a continuidade desse apagamento. Por exemplo, o pardo no Amazonas são os indígenas. E tem no BGE, né? O que você é? Parda. Todo mundo é pardo. Nem o indígena era uma cor considerada. Nem tá lá. Isso é uma reivindicação muito recentemente dos nossos povos para que tenha nessas estatísticas um campo de cor indígena.
né? Perfeito. Porque todo mundo que você vai fazer alguma coisa, tá lá o pardo. E você, que nem se considera branco e nem negro, e que é indígena, tá ali no pardo. Que tu Então, coloca, amigo, essa pardo? Amazônia toda é parda. Sempre me ensinaram a colocar como pardo. Eu também A coloco minha como mãe, pardo. ela, até um dia desse a gente tava conversando em casa, assim, eu, minha mãe e meu irmão. E a minha mãe, eu não sei se eu sou negra ou se eu sou parda. Olha essa questão da identidade, Verdade. Ela não entende? sabe. Essa questão da identidade de nós que somos amazônicos, ela é uma questão para a gente pensar e refletir. Porque o que se diz sobre nós, a gente se adequa ao que o outro diz sobre nós. Mas isso é um ponto muito importante, Wanda, porque é inclusive isso que a gente quer, que você compartilhe esse podcast, Exato. para que realmente a gente tenha esse poder de fala, como nós queremos ser vistos, porque sempre chega ou alguém de fora, ou uma marca, essa aqui parece uma indígena, então ela representa o norte, né? Aquela coisa estereotipada. Eu já cheguei uma vez uma campanha, nossa, mas você não tem cara de quem mora no norte. Eu falei, mas qual é a cara de quem mora no norte, sabe? Então, Ela tava me contando que ela já perdeu um trabalho já por perdi não trabalho parecer mais indígena. indígena, por parecer uma mulher branca. E, assim, exatamente eu peguei- essa questão do estereótipo, Estereótipo. né? De que a mulher indígena também só tem o cabelo liso, né? Isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir, porque nós temos que entender as violências que nossas avós sofreram, porque fizeram nossos cabelos enrolarem, a nossa pele embranquecer também, por conta dessas violências. E isso faz com que muitas se neguem também por não se adequarem a esse estereótipo que a sociedade diz que nós somos. Nós temos mulheres falantes da língua indígena aqui, por exemplo, dentro da comunidade Parque das Tribos, que tem uns cachos a coisa mais linda do mundo. Aí, Os vai, pais aí a campanha vai chegar lá pra ela, você não é uma indígena. Você não é uma indígena porque você não tem o Nossa, cabelo liso. E agora, recentemente, na marcha de Brasília, eu sou uma stalker de Amazônia. Vocês podem ter certeza. Somos que... dois. Somos Acho que dois. 3, né? Não, eu e o Vitor, a gente se troca, se figurinha. Gente, eu fiquei tão feliz de ver a diversidade indígena daquelas mulheres lindas. posso Nossa, comentar eu uma fiquei coisa de assim, Brasília? aqueles dias de Brasília pra mim foram libertadores como telespectadora da cultura de vocês, sabe? Da nossa cultura no sentido de que, caramba, como é que uma marca diz que a gente tem que ter cara disso ou daquilo? E outras, eu tive uma experiência de Brasília também. Foi a primeira vez que eu saí do norte para ir para uma outra região e para uma grande mobilização, que foi o 18º ATL, né? É um acampamento que vai a maioria dos povos de todo o país. E assim, quando eu cheguei lá, porque quando a gente está aqui na Amazônia, né, aqui no nosso estado do Amazonas, que tem essa concentração de 65 povos, mas que você não consegue acessar facilmente, por exemplo. Eu não conheço todos os povos que tem aqui dentro do Amazonas, mas conheci diversos povos do Brasil no ATL. E quando a gente vai, olha aquele movimento, aquela diversidade, os cantos sagrados em várias línguas, aquelas cores, aquela cultura, cada povo que entra para fazer sua apresentação. É um universo gigantesco de diversidade, de beleza, de espiritualidade, de cantos e rituais. Eu fico imaginando a energia de vocês. Eu sentia. Eu fiquei parada e eu comecei a chorar. Porque aí eu fiz uma reflexão. Em que momento, a gente sabe, em que momento esse país virou a costa para essa beleza, para essa espiritualidade, para esses povos? Eu não parava de chorar fazendo esse questionamento e revoltada também, assim. Porque eu não consigo conceber na minha cabeça como que um país com essa beleza, com essa diversidade, vivencia essas violências para com esses povos que buscam simplesmente existir, porque o nosso povo, ele não luta para ter, por exemplo, a maior riqueza do nosso povo é ter o seu território, é poder fazer seus cantos, os seus rezos, suas danças em paz. E faz 5 séculos que o nosso povo não tem paz, que o nosso povo resiste, sabe? São 5 séculos que a gente não consegue só dançar e cantar, porque nós celebramos tudo que a natureza nos dá. Isso nenhum povo tem.
As pessoas, às vezes, ficam buscando felicidade, querem ter mais dinheiro, querem ter mais bens e nem conseguem ser felizes com isso. Sim. O nosso povo é feliz. O nosso povo tem uma riqueza de ser feliz, de estar feliz mesmo de tamanha diversidade. E, sabe, é o celebrar. A gente celebra a morte, a gente faz os cantos, os bailes para a passagem da morte. Nenhum povo faz isso. As pessoas choram a morte, porque elas sabem que não viveram com os seus enquanto estiveram vivos. E vai lamentar a morte. Nós não lamentamos a morte porque a gente vive uma vida... É muito forte isso, né? Coletivamente, que ali é uma passagem, que quando um morre, a gente sabe que a ancestralidade desse ser vai continuar existindo numa outra criança que nasce. Então a gente sente a morte, claro. A gente pode até chorar, a gente chora, mas a gente celebra isso, né? Então, é uma cultura que esse país virou as costas e que poderia ser a maior riqueza do nosso país. Essas línguas, essas culturas, que a gente sai daqui para ver uma cultura lá de fora, uma outra língua lá de fora, a gente aprende outra língua de fora, outro país, outro, sempre o outro, mas nunca o aqui de dentro. São muitos desafios ao longo desses séculos. Hoje a gente também pode falar dessa... Eu tenho muitas dúvidas dessa intervenção que rolou essa semana, né? Sobre o Elon Musk de estar na Amazônia. Vamos falar muito sobre pausa isso. Dramática, porque assim, pesquisei muito, pessoas, nossa, o maior empresário do mundo chegou na Amazônia, vamos comemorar. Sabemos bem os interesses gringos pela Amazônia ao longo dos séculos. E qual a tua opinião, Wanda, pra gente como... Nossa, o que a gente tem que... O que tu espera dessa... Ele diz que é para mapear, colocar internet na Amazônia, colocar escolas, mas assim, é um assunto que não está bem explicado, como nada na Amazônia, né? Primeiro que ele foi para São Paulo, ele nem veio para o nosso país. O encontro foi em São Paulo, não tinha um representante amazônida lá até onde eu sei. Também não sabemos, mas assim... E hoje a gente tem um presidente que ele claramente não gosta da Amazônia. Né? Ele já as políticas públicas, demonstrou, né, através das políticas públicas, que ele não gosta. Então não é meio estranho essa conversa, esse papo de que queremos mapear a Amazônia, Wanda? Isso não é de agora, né? Tipo, não me causa nenhuma surpresa ter um americano querendo fazer um bem pela Amazônia. Essa Amazônia foi historicamente saqueada e continua sendo saqueada. Todo santo dia, né? Todo santo dia, saqueada essa Amazônia. Trazer internet... Oi, né? Tipo, oi? Para a Amazônia, trazer escolas para a Amazônia, sem estar na Amazônia, sem dialogar com as pessoas daqui. Com as comunidades locais. É simplesmente um pano de fundo para acessar, de fato, as nossas riquezas. Com certeza. Né? Porque ele é um grande empresário que constrói carros, e os carros elétricos que ele produz precisa de muitos minerais. Não só carros. Agora, vocês viram o documentário no Netflix, que é o Space X, né? Para ter essa grande revolução que nós vamos ter de metaverso, são grandes centros de minerais. Então, a questão da matéria-prima, tanto que dizem que estão buscando em Marte que também, tá acabando, né? Já lá onde eles estão tirando. Exatamente. E onde é que tem minério? Na Amazônia e nos territórios indígenas. A importância de a gente, enquanto sociedade, enquanto os amazônidas mesmo, estar ciente das questões políticas que nós somos extremamente alheios. A gente, enquanto jovem, a gente, enquanto sociedade, fala, eu não quero participar da política, eu não quero estar dentro dos processos políticos, mas quando a gente se enzima desse processo, nós damos autonomia para aqueles que têm a ganância de explorar atuarem livremente. Nós damos autonomia para essas pessoas que exploram os nossos territórios, que exploram as nossas riquezas, usarem o poder que eles têm quando são eleitos, representantes do povo, né, para saquearem mesmo, para invadirem, para abrir os nossos territórios, como tem acontecido nesse país, nesse governo atual, né, que tem desenvolvido, construído políticas. Isso é uma estrutura de Estado
para continuar saqueando nossos territórios, nossas riquezas, por exemplo, né? Então, um governo que senta com um empresário que está mapeando minérios para a sua indústria, é claro que a gente tem que se preocupar com isso. E nós, como os povos indígenas, a gente está mais atento do que muitas pessoas que pensam a Amazônia. Porque eu sempre falo que a sociedade enxerga essa Amazônia com um olhar de satélite que só vê o verde e os rios, que é a nossa riqueza e é a nossa beleza, mas eles não sabem o que acontece aqui embaixo. Não sabem. Com a vida das pessoas. Eu até tenho no meu Instagram nós, depois de todo esse despertar, a força e a riqueza do norte somos nós. E só olham para a biodiversidade, o verde, que é incrível, que é a maior floresta do mundo. Mas e nós? Sabe? Sempre tem alguém falando pelo nortista. Se fala tanto de diversidade, nunca dos povos nortistas. Exatamente. É esse olhar que precisa ser invertido. Porque para que a gente tenha a possibilidade da existência dessa biodiversidade, é preciso olhar para as pessoas, porque é o nosso modo de vida, enquanto população amazônica, enquanto povos originários, é que tem garantido milhares de anos a existência dessa Amazônia de pé. E outra coisa é a sabedoria popular. Tem tantos processos, mesmo grandes indústrias, cosméticos, de remédios, para retirar certas matérias-primas, é só com a sabedoria popular do caboclo ribeirinho indígena. Por quê? Por exemplo, outro dia desse, o cacau, que é o nosso maior cacau, né, melhor do mundo, a andiroba para ser feita. Tem toda uma questão meio mística, né? Que a mulher não pode estar no período menstrual. Se tiver até uma pessoa assim, meio olho gordo. olho gordo, estraga né? A massa. Nossa, gente, é muito incrível. Então, olha a sabedoria popular, passada de geração em geração, e vem pra cá e simplesmente vamos mapear a Amazônia. Né? Eu acho estranho esse lance de mapear a Amazônia, só pegando um pouco da fala da Wanda. É que a gente, às vezes, como amazônida, faz com que isso seja feito, né? A gente dá liberdade para essas pessoas fazerem isso. Quando saiu essa notícia que o Elon Musk queria mapear a Amazônia em troca da internet via satélite para todos nós, para os amazônidas, eu vi muita gente comemorando no Twitter, assim, a internet... Chegou legal, tecnologia! Vou pro interior X, que a internet não é tão boa e vai melhorar. Gente... Essa troca está sendo cara e vocês estão deixando, né? Porque vocês estão lá aplaudindo, querendo, mobilizando. E quando a gente não está na política, como a Wanda falou, e a gente não quer, a gente pelo menos tem que se informar para contribuir de alguma forma. Se a gente for atrás de estudar um pouquinho, a gente vê que esses planos dele não são interessantes. Na verdade, ele só está pensando nele, pensando na empresa dele. Então, se a gente compartilha, se a gente comenta, se a gente posta, a gente está fazendo política, a gente está reivindicando. Eu acho que a proposta também desse podcast é um pouco disso, sabe? Eu acho que é se questionar, né? Tipo, colocar um ponto de interrogação. Bora fazer um raciocínio rápido. Americanos, uma política imperialista, de mercado, um grande empresário. Opa, Amazônia. Ele não quis comprar o Twitter. Amigo, tem um boi na linha aí imenso, sabe? E assim, fora a questão disso também, Wanda, a questão da grilagem de terras, né, indígenas, que a gente só ouve, assim, muito distante, né? Porque são realidades, lá no meio da floresta. Nossa, e a gente não tem realmente ideia da realidade do que esses povos estão passando, né? Sim, hoje a política de Estado, ela está voltada para alguns pontos muito importantes que os povos indígenas vêm lutando há muito tempo, né? Nós temos uma Constituição de 88, vai fazer 36 anos, né? 35 anos. Nem me lembre, eu nasci em 88. Eu também. Então, esse é um fato importante na história que garantiu o direito ao território, à terra, para os povos indígenas, né? Que originalmente habitavam esse território. E que era para o Estado demarcar os territórios indígenas para resguardar mesmo sua cultura, o seu modo de vida. Só que desde lá isso não tem acontecido. Foram demarcados poucos territórios no nosso país. E hoje, por exemplo, com as políticas que estão sendo construídas, os projetos de leis hoje que estão pautados no Congresso Nacional, elas visam a não demarcação de terra mais indígena, como a PL 490, que está para ser julgada no Congresso, no STF. Ia ser julgado e foi cancelado, né? Foi cancelado por muita pressão agora. nas redes sociais, né? Exatamente.
E também tem as PALs da grilagem, do agrotóxico, que abrem os territórios indígenas para essa exploração econômica do minério, para a construção de hidrelétricas, para o agronegócio. Deus me livre, gente. Que são economias que têm impactado historicamente o nosso país. E eu não falo só em territórios indígenas, né? Porque Brumadinho, Mariana, tudo são frutos desse desenvolvimento econômico no nosso país, né? O meu povo fala assim, ó, que o que está debaixo da terra, os nossos espíritos sagrados que esconderam que não era para mexer. E se os minérios hoje estão sendo escavados como se estivessem rasgando o coração da nossa mãe terra, está trazendo consequências. Essas doenças, as pandemias, a poluição dos nossos rios, isso vai daqui a um tempo, isso a gente já está vendo os impactos da escassez nos rios dos peixes que garantem a alimentação e a subsistência de várias comunidades que estão às margens dos rios por conta dessa exploração de mineração, que fazem uso, né, de metais pesados que... Cara, é um absurdo. E a gente... Aonde que nós vamos chegar com tudo isso? Com esse desenvolvimento que é altamente destrutivo e que a gente... Assim, o que mais me impacta, mas eu consigo até compreender, mas não aceito, o fato de a gente não se reconhecer enquanto pertencente dessa natureza que o capitalismo, por exemplo, nos separou. O capitalismo fez a gente se separar desse ser natureza, que nós, enquanto indígenas, ainda nos reconhecemos, né? O capitalismo fez as pessoas, o ser humano para cá e a natureza para cá. E o homem está sempre superior a essa natureza. Ele se acha melhor do que a natureza. Ou não se acha pertencente. Não, isso é um fato, né? Ele não se acha pertencente e não se reconhece, então ele, por estar superior, ele acha que ele pode ir lá, destruir, tirar toda a madeira, derrubar para botar o gado, para fazer a exploração do minério sem sentir nenhum remorso dos impactos que isso vai causar. E eu não digo mais, tem uma campanha até nas redes sociais que nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Então, se você pensa aí que está ouvindo a gente que é papo de é alternativo, nossa, é agora que a gente precisa mudar de mentalidade e pensamentos, porque não temos mais tempo para próximas gerações, né? Gente, eu lembro quando eu era criança, a gente ouvia na escola e a minha mãe falava em casa que não, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, a gente tem que ficar atento para as mudanças climáticas. Agora é 10 anos. Gente, a gente está vivendo isso agora. Tipo, o clima aqui no Amazonas já não é o mesmo. Totalmente. A gente no verão ano passado não teve praia. Exatamente. A gente não teve praia no verão, que todo ano... As chuvas, né? Cada vez muito mais fortes. Não teve uma gotinha de areia pra gente ir pra praia no verão. Ou seja, a Navilhanas, o segundo maior arquipélago de ilhas do mundo, não apareceu ano passado. Isso daí é tudo consequência disso que a Wanda falou, sabe? De escavar, né? De mexer onde não deveria, de ganância, né? De muita grana. E eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar agora é no sentido de que não que parece que está acontecendo em Marte, né? Essas coisas. Exato. A gente ouve, assim, muitos nortistas no sentido de que desmatar, cara, é a nossa terra. A gente tem que tomar consciência e alguma atitude nesse sentido de mudança, porque agora é essa a questão. E assim, ó, a juventude tem um grande papel nesse momento da história. Nós temos uma responsabilidade gigantesca com a continuidade da existência da nossa espécie humana e do planeta, né? Porque o nosso futuro, ele não é o amanhã. Ele não pode estar nessa perspectiva de amanhã. Ela tem que ser agora, de fato, né? Nossas ações, nossas mudanças reais, elas precisam estar acontecendo agora. E eu quero trazer um ponto, já que nós estamos vivenciando um momento político, e eu quero chamar a atenção exatamente para esse momento que nós estamos passando, que é a questão política. A nossa juventude tem a responsabilidade do seu voto. E voto é sinônimo de mudanças estruturais, mudanças sociais, mudanças de políticas que afetam o nosso dia a dia, que afetam o meio ambiente, que afetam a sociedade.
Então, a responsabilidade que nós temos de lutar por mudanças, elas acontecem a partir do nosso voto, desse ato cidadão, que é uma única ferramenta que nós, enquanto sociedade, temos para mudanças estruturais, e que é a política que traz essas transformações também. E se nós temos elegidos hoje pessoas que têm destruído com as nossas políticas que garantem minimamente uma qualidade de vida da nossa humanidade, é porque nós não temos tido responsabilidade com esse instrumento que é o nosso voto. Então, eu quero chamar essa juventude, eu quero chamar as mulheres, eu quero chamar a sociedade para essa consciência política. E nós, povos originários, nós estamos nessa busca de compreender isso, porque são 500 anos que a gente vive fora desse papel e sempre os outros decidiram por nós. E hoje nós não queremos mais isso. Nós queremos estar nesses espaços de poder, não somente pelo poder, mas para poder fazer alguma coisa para a coletividade. De fato mudar alguma coisa. De fato mudar. Que na ponta chegue uma educação de qualidade, que as pessoas não precisam morrer como a gente morreu, né? Muitos de nós morremos na pandemia sem nenhuma assistência, sem ter a dignidade de ser atendido, porque os sistemas de saúde hoje, os tetos são congelados, a educação, as coisas mais importantes da vida, que é a saúde e a educação, no nosso país é congelado o teto, enquanto os salários dos nossos representantes, a cada ano, eles se aumentam. Às vezes, né? Até menos que um ano. Menos, né? que um ano, né? É pauta no Congresso o tempo todo esses aumentos. Então, a gente precisa eleger nossos representantes que saibam da realidade que nós vivenciamos. E é legal você ter falado nesse ponto da juventude, ser parte da mudança das mulheres. A gente viu aí, recente, nas redes sociais, uma campanha para os jovens tirarem o título de eleitor, porque a gente precisava que os jovens de 16 anos, 17 anos, votassem esse ano. E estava um índice super baixo e todo mundo aqui se mobilizou, a gente postou, todos nós postamos, e foi muito positivo, Muito né? positivo. A gente superou aí o recorde. E a gente acredita que esse ano os jovens e as mulheres especificamente vão fazer a mudança, né? Vão fazer a mudança. Isso é muito interessante, porque todo mundo fala, é revolução de celular, da nossa... Gente, hoje a gente faz muita coisa, né, digitalmente, então que a gente faça para essas mudanças, né? E que bom, né, E que a que gente bom. tem acesso, e é isso que a gente quer, que mais pessoas tenham, né? O indígena, ele pode ter celular, ele pode ter o que ele quiser, né? Ele pode do estar no direito local dele. que ele quiser, né? Exato, exato. E tu trouxe um ponto interessante, que é política. Na verdade, tudo aqui praticamente foi política, né? Porque os nossos corpos são os corpos políticos, a gente precisa debater e falar. Esse podcast, não se preocupem que a gente vai ter pauta de tudo, tá? Aqui não gosta de política. Não nos cancelem no primeiro podcast. Mas assim... Olha, espero que você tenha ouvido até aqui, né? Porque quem chegou até acalmai-vos, porque hoje em dia tá tudo tão polarizado. Gente, vocês estão tá bem polarizados. Vamos seguir, vamos caminhando, que nem eu falo sempre na minha. A gente vai chegar em outras pautas, a gente Sim. vai conversar com outras pessoas, mas a gente sempre tem que falar de política porque é necessário. E aí eu queria te perguntar, você tem interesses políticos nessa eleição desse ano? O que você pensa sobre a política? Porque fazer política você sempre faz, né? Como você falou, sempre você esteve com o seu corpo ali à disposição das pessoas, da sua comunidade. Para quem não conhece muito da história da Wanda, ela mora aqui num bairro indígena, ela vai falar um pouco mais para vocês, e na pandemia ela fez parte de um hospital, um hospital de base, né? Um hospital de campanha indígena no bairro Parque das Tribos, que fica aqui no Amazonas, primeiro bairro de Manaus, né? Bairro indígena, e ela foi uma guerreira, assim, gente, vocês não têm noção do quanto de coisa que ela fez para salvar o povo dela e os nossos parentes, porque a gente viu o que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu no Brasil, e foi muito importante essa criação desse hospital. E eu queria que você falasse um pouco do que você pensa sobre a política com a sua liderança e também um pouco como foi essa fase da pandemia. Eu vivo numa realidade que é o contexto de cidade, né? Eu moro na comunidade Parque das Tribos, que fica dentro da região periurbana de Manaus.
E lá vivem 700 famílias indígenas, são 35 etnias, né, diversas que vivem dentro da comunidade. São faladas 14 línguas dentro da comunidade, né, línguas indígenas, línguas originárias. E as populações que vivem nesse contexto de cidade, não só aqui em Manaus, mas no país, eles não são assistidos pela política de saúde indígena, que é a CESAI, que é um subsistema que atende a população indígena dentro de territórios demarcados. E essas populações, que são mais de 600 mil fora dos seus territórios, elas estão marginalizadas por parte desse sistema de saúde e por parte do poder público do Estado, do município, que fala que os povos indígenas têm um subsistema que precisa ser assistido por eles, e aí a CESAI vem e diz para a gente, vocês estão na cidade, quem tem que assistir vocês é o município, e aí esses povos ficam nesse limbo de não ter assistência por parte de nenhum poder público. Né? Não acaba assistindo. E na pandemia, a nossa comunidade, né, no início da pandemia, tinha 7 anos de existência, então não tinha rede elétrica, não tinha água potável, não tinha acesso à saúde, nem educação, nada, nem saneamento. Até agora, né, está começando a se estruturar alguma coisa a partir das nossas reivindicações na pandemia. E na pandemia, durante esse descaso do poder público com os nossos povos, né, de não oferecer nenhuma assistência naquele momento trágico da pandemia, a gente se mobilizou dentro da comunidade. Eu sou uma profissional de saúde e sempre me coloquei à disposição da comunidade a partir dos conhecimentos que a gente tem. E naquele momento a gente desenvolveu as campanhas, por exemplo, para garantir alimento para as mulheres na comunidade, porque suspendeu todas as atividades e isso impactou a nossa comunidade. E aí, à medida que a doença foi se avançando, o caos se instalou na nossa comunidade, a gente teve a morte de uma liderança, né, do cacique geral da nossa comunidade, no primeiro pico da pandemia em 2020, e na segunda onda, a nossa comunidade foi extremamente impactada, e aí foi quando a gente, com apoio da sociedade, a gente foi mobilizar nas redes sociais para a gente construir uma unidade de apoio dentro da comunidade. Porque a segunda onda, as pessoas ficaram sem oxigênio, né? A doença foi tão forte na segunda onda que a gente não tinha oxigênio, acabou o oxigênio da Amazônia. E a falta de abastecimento, né? Exatamente, com a demanda gigante no nosso estado. Aqui a capital não tinha oxigênio, muitas pessoas morreram por falta de oxigênio. Foi uma repercussão nacional, né? Exatamente. E foi ali que a gente conseguiu, com o apoio de doação e a mobilização das lideranças na comunidade, a gente conseguiu montar uma estrutura que tem uma tenda lá grande. O Vitor foi lá, deu um apoio. O Vitor foi extremamente importante também, que foi um dos primeiros oxigênios que chegou. Marcianovo teve uma mobilização nacional para chegar oxigênio para dentro do território. E a gente armou umas redes dentro daquela tenda para atender os parentes, porque a gente rodava aqui e não tinha como ser acolhido no hospital, porque não tinha oxigênio. Então, esse trabalho, né, que a gente conseguiu fazer na pandemia foi extremamente importante, e foi a partir disso que eu recebi o convite também para ser a primeira mulher vacinada no estado, né, porque meio que virei um símbolo de esperança. E foi um símbolo de esperança para os povos indígenas aqui. Foi a primeira mulher no norte. Foi a primeira mulher no norte. E eu lembro que quando a vacina chegou, na verdade a vacina, gente, já estava pronta desde 2020, né? Desde agosto. A gente não tinha porque não compraram. Mas quando chegou aqui no Amazonas e a Wanda foi vacinada, nossa, eu chorei tanto. Eu assisti foi emocionante TV, mesmo. Eu chorei muito, assim. Eu chorei muito porque todo mundo aqui passou alguma coisa ruim na pandemia, né? De alguma forma. Eu fui atingido pela minha mãe, depois o Respira Amazonas que a gente fez para ajudar as outras pessoas. Mas eu chorei muito, assim, foi um alívio. Parecia que eu já estava sendo vacinado, sabe? E eu queria que tu contasse um pouco disso e também se tem alguma pretensão política. Acho que isso. A gente pode... Eu venho de uma luta aqui no estado justamente para esse reconhecimento por parte do estado aos nossos corpos indígenas e desconstruir, porque o que a gente tem falado, porque eu estou aqui em Manaus, por exemplo, desde 2002, e a luta dos nossos povos que já estavam aqui é por esse reconhecimento de ser indígena mesmo estando na cidade.
e dizer para o Estado que mesmo a gente estando nessa cidade, saindo dos nossos territórios, os nossos direitos não podem ser negados a nós enquanto indígenas, sabe? E aí a gente vem de uma luta de dentro da universidade, para que a universidade também nos reconheça nossos saberes, a nossa língua, dentro dessa estrutura da educação, né? Então, é uma luta gigante aqui dentro do Estado que eu tenho participado já nos últimos anos, né? E isso tem me colocado dentro de uma perspectiva mais ampla naquilo que é necessário avançar enquanto políticas públicas para os povos indígenas, né? Porque a gente vem de uma luta, por exemplo, por um território em Manaus, que é o Parque das Tribos, que esses povos, quando chegam na cidade, eles são marginalizados. Eles, assim como muitos que estão às margens dos igarapés, que estão em área de risco por não terem um lugar onde viver aqui na cidade. Então, nossas lutas é por território também aqui na cidade. Então, dentro dessas minhas vivências de luta, né, nós não temos aqui no Estado uma representação política que possa ampliar essas lutas e a garantia dos nossos direitos. Então, eu tenho me preparado nesse chão, dentro das nossas militâncias, para ocupar esses espaços políticos, né? Em 2019, em assembleia, no meu território, eu fui eleita para representar os Witoto no estado do Amazonas, aqui em Manaus, né? E aqui a gente vai consolidando essa liderança também, e a gente percebe e a gente tem lutado a necessidade de estarmos num espaço político mesmo, né? Porque a gente acredita que esse espaço político, a política, ela é um instrumento de garantias de direito, de efetivação de direito para toda uma sociedade. Então, diante do cenário desafiador que a gente vivencia enquanto povos indígenas a nível de Brasil, esse ano há uma mobilização nacional por nossas organizações indígenas para apresentar em alguns estados que têm potenciais de eleger uma mulher indígena. Então, são mais de 30 mulheres hoje indígenas que estão sendo fortalecidas para estarem pleiteando uma vaga para o Congresso Nacional e para a Assembleia Legislativa nos nossos estados. Eu estou pré-candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade aqui no Amazonas. Então, eu sou a primeira mulher indígena pleiteando essa vaga nesse momento da história política do nosso estado e do nosso país. Então, é um grande desafio para nós, enquanto mulheres indígenas. Por sermos mulheres, esse espaço político ele é bem desafiador, porque majoritariamente é ocupado por homens, né? Então, há uma necessidade de a gente olhar para essas candidaturas femininas e apoiar também. Agora vamos trazer um pouco mais de leveza para o nosso podcast, porque se a gente for na onda do Brasil, a gente vai ficar aqui 24 horas só militando. E eu queria perguntar de vocês, da Wanda, e de ti também, Dina, quais são as coisas mais gostosas da Amazônia que vocês gostam de comer, de se deliciar? Olha, eu não faço muita cerimônia para comida, mas eu amo peixe, gente. Eu adoro curimatã, tá? Não é o tambaqui que todo mundo come. Eu amo curimatã e eu adoro caldo de piranha. Pode trazer piranha para mim, que eu amo. Eu preciso experimentar, eu nunca comi nenhum desses dois. Eu tô achando que eu sou assim, anortista. E é afrodisíaco, é maravilhoso. Qual, a piranha? A piranha. A piranha. Tudo. E os nossos caldos, eu amo caldo, né? O caldo ele tem que ser simples, com mais uma pimenta, tucupi é maravilhoso, mas com chicória e fava é perfeito. Não, chicória é vida do paraense daqui, né? Mana, tu é maninha, tu é índia pura. Não, eu amo maniçoba. Olha, assim, eu não tenho controle psicológico de olhar uma maniçoba e não comer. É assim, a melhor comida da minha vida. Eu gosto muito, sabe? Daquela... Eu amo tucumã, eu amo pupunha, amo cará. Engraçado que tucumã não tem lá no meu país, Pará. É por isso Vou a ter que pele, levar, mana. né? Não, eu tava aqui olhando pra tua pele, eu falava, gente, eu preciso saber esse segredo. Não tem um poro aberto, não tem... A beleza, assim, natural, eu aqui com maquiagem, com base... É Tucumã o segredo. É o Tucumã, o segredo é Tucumã e pupunha. Não, porque vale ressaltar que a maquiagem que dá certo aqui, nesse país, a Amazônia, dá certo em qualquer lugar do mundo, porque é muito úmido, né? A gente é extremamente, como a gente fala, breado. Também amo tucumã, pupunha, os peixes eu gosto de todos, mas eu fiquei com uma dúvida agora, eu não lembro se eu comi curimatã já.
Como já, Manhã? Ainda não? Pois é, não sei. Como é que ele é? Eu tô com essa dúvida aqui. Tu conhece aracu? Sim. Ele é da família do aracu, mas o sabor é totalmente diferente. É um sabor forte. Não sei se tu ia gostar. Eu acho que é um que a carne é mais forte, assim, não é? Ele é mais durinha. Eu acho que eu sei. Eu acho que já comeu. Porque lá em casa o meu pai gosta, todo mundo ama peixe. A gente adora as coisas daqui. Enfim, a gente cresce comendo tudo que é daqui, né? Pupunha, tucumã. Nossa, tem muitas frutas, né? A Amazônia é incrível. Mas eu acho que é isso. Eu gosto de todos os peixes. A gente come muito peixe. É legal falar isso, porque a nossa região é a que mais come peixe no Brasil. E aqui, especificamente no Amazonas, a gente come peixe 2 ou 3 vezes na semana. Isso daí é dados do IBGE ou sei lá qual for o órgão que pesquisou. Mas é muito nosso isso, né? O lance dos peixes. Mas a Dina quer fazer outra pergunta e aí daqui a pouco a gente já vai para o final, galera. Essa pergunta é muito importante. Eu vou fazer então, né? Então pronto, eu vou fazer. A gente tem uma brincadeira aqui que você vai estrear, como se fosse um quadro dentro do nosso podcast, que é para quem você mandaria o seu isopor e para quem você não mandaria o seu isopor. Para quem não sabe, para a galera que é de fora, a gente tem uma cultura aqui de enviar o isopor com as coisas daqui. De Manaus para Belém, de Belém para Manaus, de um interior para o outro. A gente tem os parentes que moram no interior que mandam isopor para a gente no barco e a gente quis trazer essa cultura do isopor também para o podcast. Então, Wanda Witoto, para quem você mandaria o seu isopor e para quem você não mandaria o seu isopor? Bom, o meu isopor vai para uma pessoa muito especial que eu amo, que é a Day Molina. É uma parente que é estilista e ela já passou por aqui, mas não levou a caixa, então eu mandaria para ela uma caixa com farinha, com peixe e com açaí. E para quem você não mandaria o seu isopor, Wanda? Eu acho que quem não merece o isopor da Amazônia é o Bolsonaro. Ele não merece comer nada das nossas riquezas daqui. Ele nem gosta da gente, né? Ele nem gosta, então ele não merece receber uma caixa tão rica com os nossos produtos daqui. Não mandaria para Bolsonaro nosso isopor. É isso, não mandaria para Bolsonaro, eu também não mandaria. Mas, a gente queria agradecer muito esse bate-papo que a gente teve com você. A gente vai fazer umas considerações finais, eu vou falar um pouquinho, a Dina também, e a gente queria que você falasse também, deixasse uma mensagem para as pessoas daqui e para as pessoas que também não são daqui, para os amazônidas e para as outras pessoas que infelizmente não nasceram nessa terra maravilhosa, nessa região incrível que a gente ama. Então vamos compartilhar, vamos mostrar para o mundo essa voz nortista. Esse nosso podcast foi uma iniciativa de muita troca, minha e do Vitor, que a gente realmente se encontrou num propósito. A gente postava, ele postava, a gente trocava muita ideia e a gente quer muito que a gente realmente tenha esse poder de fala nortista. A gente está aqui não como Vitor e Dina, a gente está com um propósito muito maior de representar a nossa região, nossos povos originários. Então muito obrigada, Amanda. E você que está aí, compartilhe. A gente quer, que a nossa voz chegue em vários outros lugares. Eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse primeiro episódio. Quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo também, né? Porque eu acho que essa escuta ela é importante. E dizer, Manu, que nós somos parentes. E que você não se envergonhe das nossas origens. Ser indígena, ser negro nesse país tem que ser motivo de muito orgulho para todos nós, porque é a riqueza que nós temos em comum nesse país e que, pelo fato de dizerem que nós somos inferiores em relação a isso, fez com que a gente se envergonhasse, mas sabe o que é a riqueza que nós temos, que somos, né, enquanto povos, essa diversidade. Então, que você se reconheça através das nossas vozes aqui, né, que estamos nesse momento dialogando, e tentando mostrar para a sociedade quem somos de fato, né? E que você também faz parte desse diálogo, desse território e dessa ancestralidade também. E para vocês, eu quero dizer também que nós não estamos somente na floresta, né? Nós estamos na cidade, nas universidades, nós estamos nas redes sociais. Então sigam nossos arrobas aí. Temos lideranças, temos mulheres, temos jovens indígenas, influência com uma diversidade de temas nas redes sociais. E me sigam lá, é Wanda Witoto. Podem seguir e compartilhar os nossos conteúdos também. Façam perguntas, interajam com a gente está bem aberto.
É isso, galera. Muito obrigado por todos os ouvintes. Eu acho que a Dina e a Wanda agradeceram de forma bem positiva e falaram em meu nome também. Esse é um projeto que a gente está desenhando aí desde o início do ano. A gente está há muito tempo fazendo vários estudos, planejamentos, indo para cá, indo para lá, mas enfim, saiu. E até o próximo episódio, que também está muito incrível. Tchau, gente!